Ó, essa próxima questão aqui, ele diz o seguinte, ó, conforme a figura abaixo, um barco puxado por dois tratores navega contra a correnteza de um trecho retilíneo de rio. Os tratores exercem sobre o barco forças de mesmo módulo, F1 e F2, enquanto a correnteza atua com a força C, cujo módulo é 1,92 10 elevado a 4 newtons. Sabendo que o barco e os tratores movem-se com velocidades constantes, e ele está dando aqui que o seno do ângulo θ é 0,80 e o cosseno de θ é 0,60, ele quer saber o módulo da força F1, que é a mesma força de F2. Então, assim, para a gente melhorar aqui a questão do desenho, eu vou clarear um pouco mais os vetores. Já que eles são iguais a F1 e F2, eu vou chamar eles dois apenas de F, certo? Deixa eu... Pode dar um pausa. Então as forças vão ser iguais, F e F. Aí agora eu vou clarear um pouco mais esse vetor aqui, que é o vetor da correnteza, ó. Ela se chama FC, certo? Então essas duas forças são iguais, só que as duas é o seguinte, elas formam um ângulo θ, com essa linha aqui, ó. Então dessa linha para cá o ângulo é θ e dessa mesma linha para cá o ângulo é θ. Então para que eu consiga resolver e encontrar o valor que ele está pedindo, o que acontece? Esses dois vetores aqui, eles vão ter que ser decompostos em vetores que vão na posição Y, projeção em Y e projeção em X. Eu não vou fazer a projeção em X porque esse vetor aqui, que faz parte desse, vai ser igual a esse. E aí isso vai dar um equilíbrio, o barco não está indo nem para a direita nem para a esquerda, ele tá circulando centralmente. Então vamos me preocupar com os vetores na direção de FC, ou seja, esse vetor F aqui, se eu fizer uma projeção do lado de cá, ele vai ter um vetor chamado FY. Mas se eu olhar esse outro vetor aqui e eu projetar do lado de cá, eu também vou ter um vetor chamado FY. E esses dois FY são iguais, certo? Então o que acontece? Para me calcular esse vetor que ele está querendo, que é o vetor F, o que acontece? Eu vou pegar esses dois vetores que estão para baixo, eu vou colocar em outra figura, vou colocar aqui, certo? Faz de conta que isso aqui é a linha do barco, esse pontinho. Então existe um vetor chamado FC, certo? Que no papel aqui a gente vê ele apontado para cima, certo? Nessa visão que eu estou aqui. E os dois vetores FY, eles estão aqui, para baixo. E ele falou que o barco está em velocidade constante. O que é que isso daqui vai influenciar na soma das forças? Vai dizer o seguinte, que a força Y mais a força Y, por que eu estou somando as duas? Porque elas estão apontando no mesmo sentido. Isso vai dar igual à força que está apontando o contrário, F de C. Como esse Y é igual a esse, você vai dizer o quê? Que aqui vai ser 2FY é igual à força C. Porém, quem é essa força Y? Se a gente for olhar no nosso triângulo aqui, vai usar aquela relação de seno e cosseno. Do ângulo aqui, olhando para cá, é chamado de cateto oposto. Aqui seria a força X que a gente não vai usar. Mas se eu olhar para o outro lado, cateto adjacente, tanto dessa força quanto esse lado é cosseno. Então essa força Y aqui, ela vai ser a força F cosseno do ângulo θ, certo? Igual a FC. Pronto, eu tenho quase tudo para terminar a questão. Agora eu só vou substituir, ó. O cosseno de alguma coisa, ele está dando aqui que é 0,60, certo? E essa força aqui, FC, é 1,92 vezes 10 elevado a 4. Por hora a gente não vai fazer nada com esse expoente. Eu vou multiplicar esses dois números aqui, ó. 2 vezes 0,6 vai dar 1,2 F, igual a 1,92 dividido por 10 a quarta. O que é que falta fazer agora? Pego 1,2 e divido em 1,92. Então, nessa divisão aqui vai ficar o seguinte. E aí, finalizando, ó, a divisão de 1,92 por 1,20, a gente vai ter 1,60 10 a quarta newtons. Então esse é o valor
dessa força aqui, ó, certo? Tanto essa quanto essa tem esse mesmo valor. Então a resposta aqui, ó, é letra B, ok, gente?